Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Comigo, mais uma vez, o comentarista oficial, Gil Cipriano, o comentarista do Jornada Esportiva e também do Clube 10. Para a gente começar o programa da segunda-feira, vamos falar aí das contratações, das negociações pelo mundo, pelo país, lógico, também pelo Brasil. Começando com o Neymar, que pode estar aí indo para o PSG, isso mesmo, Paris Saint-Germain quer Neymar em 2016 e pode pagar até 665 milhões de reais para ter o brasileiro aí, que viria para substituir Ibrahimovic, que não deve permanecer. O clube francês está disposto a arcar com a cláusula de rescisão do contrato do Barcelona. Então, mal começou aí o mercado de transferências na Europa e o PSG já pensa na próxima temporada. De acordo então com o jornal Le Parisien, o clube francês começou a planejar uma oferta para tirar aí Neymar do Barcelona em junho de 2016. A diretoria estaria disposta até mesmo a pagar, como eu disse, a cláusula de rescisão do craque brasileiro com os catalães, estipulado em 190 milhões de euros, cerca de 665 milhões de reais. Boa tarde, Gil. Gostaria já de começar jogando essa bomba aí, né? Neymar, já pensou Neymar no Paris Saint-Germain? Já temos aí vários jogadores brasileiros. Neymar, mais uma vez, né, mais um brasileiro compondo o elenco, se tudo realmente acontecer como disse a notícia aqui. Gostaria que você desse sua opinião quanto a esse caso, né? Neymar, que está suspenso aí de 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, né? Foi suspenso na Copa América pela seleção brasileira, está de férias e vai retornar-se ao Barcelona, porém pode ir para o PSG no futuro, né? O que podemos esperar desse caso, que para o Neymar não seria um mau negócio, né? Não teria que dividir as atenções com o Messi, poderia até ser aí o craque do time, né? Boa tarde, Gil. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, amigos ligados no Canal 10. O próprio PSG, quando o Príncipe lá adquiriu o clube, em 2013, ele já tem um projeto aí que até 2018 eles querem ganhar a Champions. Quer dizer, então isso aí, essa notícia bombástica aí, faz sentido, quer dizer, se em 2016 ele já quer contar com o Neymar na sua equipe, eu acho que esse projeto ele quer tornar viável mesmo, a conquista da Champions até 2018, porque aí tem praticamente 2 anos, 2 temporadas para o Neymar adequar a equipe francesa, que já possui, como você citou, 4 brasileiros, né? A zaga, o Davi Luiz, o Thiago Silva e o Marquinhos, e o Lucas na frente, né? Quer dizer, o Príncipe aí, quer dizer, está abrindo os cofres e quer de qualquer maneira mesmo conseguir aí esse título da Champions. E com o Neymar na sua equipe, quer dizer, as chances são bem maiores, né? Com certeza, Gil. E também temos jogador brasileiro que atuava em time brasileiro e está de transferência, porém eu creio que não vai dar mais certo. É o caso aí de Rodrigo Caio, jogador do São Paulo, que travou aí sua negociação com o Valência por questões médicas e financeiras. Com histórico de cirurgias nos 2 joelhos, o jogador será novamente avaliado nesta segunda-feira em Barcelona. Empresários não se acertaram sobre luvas também. Então as questões financeiras e médicas aí atrapalhando na negociação de Rodrigo Caio, que para o São Paulo seria aí, né, um negócio de 44 milhões de reais, que sairia muito bem neste momento. São Paulo que está devendo luvas também, direito de imagens para os seus jogadores, e acertaria, portanto, essa dívida. Caso não acontecer realmente essa negociação, São Paulo vai ter que achar outro meio para acertar essa dívida com os seus jogadores. Então, o que esperar, né, Gil, dessa negociação? Rodrigo Caio, um ótimo jogador. São Paulo tem 2 lados. Se negociar, entra dinheiro no cofre. Se não negociar, pelo menos vai ter um grande jogador ainda no seu elenco. Rodrigo Caio, por mais que não foi aprovado nos exames, né, os primeiros exames no Valência,
sabemos que estava jogando muito bem, um grande jogador. Então eu gostaria também de saber de você, o que você comentaria aí, se fosse até um diretor do São Paulo, né? O que faria no momento desse, né? Torceria muito para dar certo, ou torceria para ficar? Porque o São Paulo, né, como todos sabem, ou para você que não acompanhou esse final de semana, perdeu de 4-0 para o Palmeiras. Então deu uma balançada, o elenco aí se desfazendo, e o Rodrigo Caio às vezes não indo para a Europa fortaleceria um pouco mais a equipe. Então gostaria de saber sua opinião quanto ao caso Rodrigo Caio. É um momento conturbado e complicado para o São Paulo. O São Paulo realmente, se não for o Rodrigo Caio, ele vai ter que vender alguém para fazer caixa, para saldar aí, como você citou bem aí, luvas, para o direito de imagem, porque aí nós sabemos aí que o time aí com salário atrasado, então o jogador não rende, porque ele tem os compromissos dele. E o Rodrigo Caio também é um ótimo jogador, só que ele vem de cirurgia na lado direito. Quer dizer, então pode ser que o que emperrou mais essa negociação seria isso. Mas só que também a gente vê na mídia aí que tem clubes europeus aí atrás do Souza. Quer dizer, então, se caso não vier certo dar essa transação do Rodrigo Caio, provavelmente o São Paulo vai ter que desfazer de algum jogador do seu elenco. E pode ser o Souza no caso. O São Paulo terá que se virar aí como pode para tentar quitar, porque senão essas dívidas acabam acarretando dentro de campo, né? Os jogadores acabam aí não jogando o esperado, né? Por falta de acertos de pagamento. Mas ficamos aí na torcida para que o Rodrigo Caio possa sim ser transferido, né? Tanto ir jogar na Europa quanto o São Paulo também quitar suas dívidas. Também em negociações, ainda falando agora do Robinho. Robinho que agora tem uma proposta boa e imbatível do Cruzeiro, mas ainda o Cruzeiro teme negociações com a China. Então o dirigente do Cruzeiro, do Clube Mineiro, revela que o atacante do Santos tem oferta de 1 milhão de euros por mês para atuar no Guangzhou Evergrande, time chinês, time treinado aí por Luiz Felipe Scolari. Porém, levou aí uma grande oferta, né? Assim, o gerente de futebol do Cruzeiro, Valdir Barbosa, definiu a proposta feita pelo Clube Celeste, imbatível no Brasil, ao atacante Robinho, que terá o vínculo encerrado com o Santos na próxima terça-feira, amanhã. Em entrevista à rádio Itatiaia, o dirigente confirmou a oferta feita à advogada Marisa Alija, que representa o rei das pedaladas. Apesar da confiança e um desfecho positivo das tratativas, Valdir destaca que o negócio pode melar, uma vez que o time chinês, equipe comandada pelo Luiz Felipe Scolari, surge como forte concorrente. Segundo Barbosa, os chineses oferecem 1 milhão de euros, cerca de 3,13 milhões de reais, para contratar o atacante. Porém, o Cruzeiro aí tem em mãos uma cartada que pode sim seduzir o Robinho, o rei das pedaladas, que estava na seleção, servindo a seleção. Vem embora agora e vai definir o seu futuro. Será que vai parar no Cruzeiro, Gil? Cruzeiro que vem despencando em algumas rodadas, aí 2 rodadas já com derrotas, e querendo se reforçar. Robinho seria uma ótima contratação. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com você. Só que o Santos, acho que o momento agora, o Santos é essa liberação do Robinho, porque mesmo que o Santos consiga aí, que eu acho muito difícil, cobrir essa oferta do Cruzeiro, e pro ano que vem, o Robinho. Então eu acho que o Santos está fazendo o correto, segurar o Lucas Lima ainda esse ano, quer dizer, provavelmente também outro jogador que o ano que vem, dependendo da sua atuação nesse Campeonato Brasileiro, dificilmente continuar no time da Vila. E o Santos, infelizmente, eu acho que tem que abrir mão disso aí mesmo, porque senão você vai criar também você tem um jogador no seu elenco ganhando horrores e outro ganhando menos, quer dizer, pode ter uma queda do desempenho da própria equipe. Então o momento é propício. Eu acho que o Santos tem que abrir mão do Robinho sim e segurar o Lucas Lima, como está fazendo. Com certeza o Santos precisa também, assim como o São Paulo, buscar aí meios para fortalecer a sua equipe, pois não está bem na competição, né? Sabemos que não está bem no Brasileirão, mas esse caso Robinho ainda terá outros capítulos. Nos próximos programas vamos falar para você com quem o Robinho acabou acertando, até mesmo se permaneceu no Santos.
Mudando agora de negociações, vamos falar agora de futebol feminino. Mundial Feminino aconteceu neste final de semana, sexta e sábado, os jogos válidos pelas quartas de final. E temos já as 4 equipes classificadas para a semi. No primeiro jogo, na sexta-feira, China e Estados Unidos. Estados Unidos levou a melhor, 1-0 em cima da China. No outro jogo, Alemanha e França empataram em 1-1. E nos pênaltis, a Alemanha venceu por 5-4. A Austrália, que havia eliminado o Brasil, perdeu para o Japão por 1-0. E a Inglaterra venceu o Canadá pelo placar de 2-1. Com estes resultados, teremos os seguintes confrontos na semifinal. Estados Unidos vai encarar a Alemanha. O jogo será amanhã às 20 horas. E na quarta-feira teremos Japão e Inglaterra. Lembrando que Estados Unidos, Alemanha e Japão são aí 3 potências no futebol feminino. A Inglaterra vem aí comendo pelas beiradas e quem sabe pode ser uma zebra diante do Japão, que é o atual campeão do futebol feminino. Então gostaria de saber, Ju, de você também, quem aí tem mais chance de chegar à decisão, Estados Unidos e Alemanha, Japão e Inglaterra. Se for analisarmos esses jogos lá na quarta, aí você vê que foi muito equilíbrio, né? Quer dizer, não teve alguma vitória aí expressiva, foi mais resultados apertados, tanto é que a Alemanha, que foi nos pênaltis, que eu pensei que a Alemanha e França, a Alemanha ia vencer com uma certa facilidade, fácil, né? Porque o futebol lá é muito forte, são campeões do mundo, juntamente com os Estados Unidos, parece que possui mais títulos, quer dizer, só que teve dificuldades. Então, quer dizer, há um equilíbrio, houve um equilíbrio aí mesmo nessas quartas, e esse jogo aí é o seguinte, aí, que é a final antecipada, né, Valdinei? Vamos ser sinceros, que você pegar Estados Unidos e Alemanha, são 2 potências. São mesmo os maiores vencedores e as equipes mais tradicionais do futebol feminino, quer dizer, essa final antecipada. E o Japão aí na surpresa, né? É o atual campeão, como você citou, e é uma equipe muito forte. Mas o título, eu acho que o título deve sair de quem passar, de Estados Unidos e Alemanha. Apesar que pode enfrentar o Japão na final. O Japão pode surpreender. Então, jogos emocionantes, portanto, nas semifinais do Mundial Feminino. Então fica aí a nossa observação nesses jogos, a atenção para que nos próximos programas passamos para você aí quem leva melhor nesta fase decisiva. Mudando agora de futebol feminino, vamos falar agora de futebol nacional, masculino, começando pelo Brasileirão da Série C. Brasileirão da Série C, aconteceu mais uma rodada neste final de semana pelos 2 grupos, Grupo A e Grupo B. Lembrando que são 20 equipes que participam, 10 em cada grupo. Os 4 primeiros de cada grupo se classificam e os 2 últimos de cada são rebaixados para o Brasileirão da Série D. E neste final de semana tivemos os seguintes resultados: Vila Nova 0, América do Rio Grande do Norte 1. Também tivemos Águia de Marabá 2, Botafogo da Paraíba também 2, Icasa 2, Confiança 3, Asa de Arapiraca 1, Cuiabá 0, Salgueiro 0, Fortaleza 1. Estes jogos válidos pelo Grupo A. O Grupo A que é liderado aí após esses jogos pelo Fortaleza, que tem 13 pontos na liderança isolada aí. O Vila Nova vem em segundo com 9. Em terceiro, o Asa, também com 9. E em quarto, o Salgueiro, com 8 pontos. Na zona de rebaixamento, Águia de Marabá, com 4 pontos. E o Icasa, com nenhum ponto ganho, nenhuma vitória até o momento, nenhum empate. 5 jogos, 5 derrotas. Lembrando que foram 5 rodadas com essa deste final de semana. Pelo grupo B, tivemos os seguintes resultados: Tombense 1, Guarani 2. Guarani de Campinas, hein? Madureira 3, Juventude 4. Portuguesa, nossa querida Portuguesa 0, Tupi 1. Guaratinguetá 0, Caxias também 0. E o último jogo aqui do grupo, o Brasil de Pelotas venceu o Londrina pelo placar de 3-1. Com este resultado aí, o Brasil de Pelotas lidera o grupo B com 11 pontos.
Em segundo lugar, o Tupi, também com 11. E as duas equipes aí praticamente iguais, o mesmo saldo de gols. O Brasil de Pelotas, no critério de cartões, está na frente aí do Tupi de Minas Gerais. O Londrina vem em terceiro com 10 pontos. A Portuguesa, mesmo com a derrota, é o quarto com 7 pontos. E na zona de rebaixamento, Caxias, é o nono e o Guaratinguetá é o 10º. Caxias com 3 pontos e o Guaratinguetá com 2. Dos times paulistas, no grupo B, temos a Portuguesa, né, que está em quarto lugar, o Guarani em sexto e o Guaratinguetá na última colocação. Portanto, os 3 paulistas aí, cada um em um lugar. Um no G4, outro na parte intermediária da tabela e o outro na lanterna da competição. No grupo A, não temos, acho que nenhum paulista, então 3 paulistas aí disputando a Série C, assim como no Campeonato Brasileiro da Série B também temos 3 times paulistas. Gil, gostaria que você comentasse essa rodada da Série C, o que você achou aí dos jogos e também Fortaleza aí líder isolado, Brasil de Pelotas também vindo bem e a Portuguesa, né, o melhor paulista aí na competição, mesmo com a derrota ainda está no G4. O que podemos esperar aí da Série C do Brasileirão? Nessa Série C, no grupo A, que você citou, o Fortaleza é o líder, quer dizer, é uma equipe que já configurou na Série A do Brasileiro e pela campanha que vem fazendo, quer dizer, é um forte candidato a esse acesso. Já no grupo B, onde configura os paulistas, quer dizer, a Lusa mais uma vez decepcionou em casa, perdendo para o Tupi, enquanto o Guarani não, jogando em Minas contra o Tombense, venceu por 2-1, quer dizer, uma ótima vitória, tanto é porque o Tombense aí ficou entre os 4 melhores do Campeonato Mineiro. Quer dizer, então o Guarani... Ótima vitória, né? Exatamente. Espero que essa vitória o Guarani possa se reencontrar dentro do campeonato aí e possa configurar no G4. Agora o Guaratinguetá, como já foi rebaixado no Paulista da Série A2, quer dizer, é sério candidato ao rebaixamento aí também nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Restando aí o Guarani e a Portuguesa, e quem sabe aí, possa classificar aí e conseguir o acesso aí para a Série B. Com certeza fica a nossa torcida para os times paulistas e é lógico para os que jogam bem, né? Temos que torcer por um bom futebol e o Fortaleza vem mostrando isso, venceu o último jogo, o Salgueiro, por 1-0. Dos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas 1 empate do time do Fortaleza, mais líder do que nunca. Nos próximos programas vamos falar aí dos próximos jogos também e a próxima classificação atualizada. Lembrando que a próxima rodada da Série C do Brasileirão vai acontecer apenas no final de semana do dia 4 e do dia 5, próximo final de semana. Mudando de Série C, vamos falar agora de Série B do Brasileirão. Série B que tivemos aí grandes jogos e também resultados surpreendentes. Até citamos, né, no programa de sexta-feira que poderíamos ter aí surpresas e realmente aconteceu. A rodada, a 9ª, começou na terça-feira, né? Criciúma 2, América de Minas também 2 e o Paysandu 1-0 no Vitória. Esses jogos nós já havíamos citados no programa de quarta e sexta-feira também. Porém, na sexta-feira, na sequência da 9ª rodada, tivemos mais 2 jogos. Atlético Goianiense 1, Paraná também 1. Oeste de Itápolis 2, Ceará 0. Uma importante vitória aí do time paulista. Bahia 1, Luverdense 0. Esse jogo já foi no sábado. Também no sábado tivemos o clássico carioca da Série B, Macaé e Botafogo. E o Macaé, que havia perdido de goleada para o Bragantino, se redimiu diante do líder, né, em grande estilo, 4-2 para o Macaé. E o Macaé deu mais uma respirada e chegou aí perto do G4. Já o Botafogo perdeu sua invencibilidade aí na competição, mas ainda continua líder. Depois vamos falar da classificação. O Mojimirim, que está na lanterna, não conseguiu vencer. Mais uma derrota, desta vez para o CRB. Mesmo jogando em casa, o Mojimirim perdeu de 1-0 para o CRB. O Santa Cruz venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. O ABC e o Náutico empataram em 3-3 num grande jogo. E o Boa Esporte Clube, time de Minas, lá de Varginha,
venceu o Bragantino por 3-0. Então o time paulista aí com o melhor resultado foi o Oeste, que venceu o Ceará e venceu bem, 2-0. Com estes resultados, o Botafogo é líder com 20 pontos, o Paysandu agora é o segundo com 19, o Bahia é o terceiro com 18 e o Náutico é o quarto também com 18. O América de Minas vem em quinto com 17, o Vitória vem em sexto com 16. Macaé agora é o sétimo com 16, Sampaio Corrêa é o oitavo com 15 pontos, CRB é o nono com 13, o Bragantino caiu 2 posições e agora é o décimo com 13 pontos. O ABC é o 11º com 12, o Paraná Clube é o 12º com 11, o Oeste é o 13º, subiu 3 posições com 10 pontos. O Criciúma é o 14º com 10 pontos, o Boa Esporte é o 15º com 9 e o Santa Cruz 16º, aí, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 9 pontos. No Z4, Luverdense com 8, Atlético Goianiense também com 8, Ceará com 5 e Mojimirim com 3. Portanto, esses são os 4 últimos da competição. G1, final de semana na Série B do Brasileirão, eletrizante, Botafogo perdendo aí a sua invencibilidade, o Ceará se afundando ainda mais na zona do rebaixamento e o Macaé aí com essa vitória deu um salto importante, aí subiu 2 posições, né? A Série B também eletrizante, assim como a C e a A, que já vamos falar logo. Como citamos no programa anterior, aí, essa rodada aí podia ter surpresas, e teve várias surpresas, entre elas aí, quer dizer, o Macaé, que é forte dentro de casa, venceu o Botafogo e bem, jogando muito bem, quer dizer, mesmo assim o Botafogo continua sendo líder. O Paysandu, que é o vice-líder, que empatou, que venceu na terça-feira o Vitória, né? E o Bahia, um golzinho no finalzinho contra o Luverdense, quer dizer, assegurou essa terceira posição e jogou a equipe do Mato Grosso para a zona do rebaixamento. E o Náutico, que com empate de 3-3 com o ABC no Frasqueirão, fecha esses G4. Onde outro jogo aí que chamou bastante atenção foi o Boa Esporte, venceu 3-0 o embalado Bragantino, porque o Bragantino vinha de 3 vitórias consecutivas. Inclusive, como você citou bem, venceu até o Macaé no Rio de Janeiro lá por 5-2. Com essa vitória, o Boa Esporte deixou o Z4 e o terceiro gol foi do Fernando Apolense e João Paulo de cabeça. Isso que eu ia citar aí também, o grande João Paulo. Isso. Os paulistas aí, quer dizer, o Oeste aí, a primeira vitória dentro dos seus domínios na Casa Nova lá em Osasco, no prefeito José Liberati, né, venceu 2-0 o Ceará que não consegue se reencontrar nesse campeonato. E o Mogi, que é a grande decepção aí, perdeu mais uma aí em casa para o CRB e continua na lanterna. Quer dizer, já na próxima rodada vai ter um clássico emocionante, um Bavi aí. Caso o Vitória vencer o Bahia, ele pode tirar esse lugar, essa posição do Bahia, porque passa ele em pontos, né? Quer dizer, a Série B foi emocionante como a C e não diferente da A também. Com certeza, a Série B aí com grandes jogos, Botafogo liderando, mas não mais invicto, Paysandu encostando, né, vencendo muitos jogos seguidos aí e vai jogar já amanhã, abrindo a 10ª rodada, vai enfrentar o Atlético Goianiense. Paysandu, vice-colocado, vai enfrentar o Atlético que está na 18ª colocação, jogo aí, favoritismo total para o Paysandu. E também teremos Luverdense e Ceará, jogo dos desesperados, Luverdense que é o 17º e o Ceará o 19º, né, as duas equipes na zona do rebaixamento. Então, 2 grandes jogos que, na minha opinião, Gil, Paysandu leva fácil e os dois aqui, se não apertar o pé, um vencer aqui, vão se abraçar no empate, hein? Que quem sabe a arrancada do Ceará seja esse jogo, né? Consiga vencer aí, porque está nessa posição incômoda aí, que é o time campeão aí da Copa do Nordeste, né? E que depois que o Magno Alves saiu da equipe, quer dizer, a equipe não consegue se reencontrar no campeonato. E como se citou aí, o Paysandu aí, que vem com ótima campanha, tem tudo aí com esse jogo aí de configurar ali na vice-liderança, ou até mesmo esse um descuido do Botafogo, pode até passar o Botafogo aí, né? Tornar o eventual líder já nessa terça-feira, né? Com certeza, porque o Botafogo vai pegar o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa que é um time difícil aí de jogar, aí o Palmeiras, né, sofreu aí para passar pelo Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil.
Então Botafogo e Sampaio Corrêa, o jogo será na sexta-feira. E teremos também no sábado Bavi, Vitória e Bahia no Barradão. Então outra rodada aí que promete muito. Mas portanto 2 jogos amanhã. Na quarta-feira vamos falar os resultados dela. E o Paysandu pode aí dormir líder, né, de quarta até sexta, se tudo correr bem aí no jogo no Mangueirão de amanhã às 18h30. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Brasileirão da Série A, também Copa América e FFC. Fernandópolis venceu e está na briga novamente. Até já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. Falamos no primeiro bloco, né, Brasileirão da Série C, da Série B, e dando continuidade, vamos falar agora da Série A. Na Série A tivemos a 9ª rodada também, assim como na Série B,
e com jogos eletrizantes também, porém com um jogo aí que ficou marcado por muitas zoações. O Clássico Paulista terminou com goleada para o Palmeiras. Vamos ainda chegar nesse jogo. Falando ainda do sábado, Avaí enfrentou o Grêmio na ressacada e perdeu por 2-1. A Chapecoense, também jogando no sábado em casa, empatou com o líder Sport. Mesmo aí com o empate, o Sport continua líder do Brasileirão. O Corinthians também no sábado enfrentou o Figueirense em sua arena e venceu por 2-1, conseguindo aí chegar mais uma vez próximo aos líderes. No domingo às 11 horas, o Atlético Mineiro venceu o Joinville pelo placar de 1-0, placar magro, mas aí que colocou o Atlético agora na vice-liderança. A Ponte Preta enfrentou o Atlético Paranaense e de virada conseguiu a vitória por 2-1 e também se mantém aí entre os líderes ali, está colado no G4. O Coritiba, que tinha estreia do Kleber Gladiador, não teve, né, por sinal, uma boa apresentação, mediano, porém venceu por 1-0 a equipe, né, por 1-0 em cima do Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, com mais uma derrota, né, 2 derrotas de 1-0, uma em casa para o Chapecoense e agora fora para o Coritiba. O Goiás jogando em casa, jogando até muito por sinal, mesmo assim saiu derrotado pelo Fluminense. O time que jogou com muita raça, muita vontade, conseguiu vencer por 2-1 de virada, com direito aí a Cavalieri defendendo o pênalti do Goiás no momento que estava empatado o jogo, né? Foi para ele um gol na partida, logo após o Fluminense fez o gol da virada, sacramentando a sua vitória. O Vasco venceu o Clássico Carioca 1-0 e conseguiu aí vencer a sua primeira partida. A última equipe que não tinha vencido venceu, portanto, 1-0 em cima do Flamengo. E o Internacional venceu com um gol de Valdívia, um gol de falta que, segundo ele, foi cruzar e a bola acabou entrando na gaveta. 1-0 diante do Santos. Com estes resultados, o Sport conseguiu aí derrotas de São Paulo, né, tropeços também de Atlético Paranaense e segue na liderança com 19 pontos. O Atlético Mineiro é o segundo, encostou aí com 17 pontos, 2 pontos a menos que o Sport. Junto com o Atlético, o G4 está formado por Fluminense também 17, São Paulo também 17. Porém o São Paulo é o terceiro por questões de cartões vermelhos, pois empatam em tudo. Tem o mesmo saldo, o mesmo gols pró, mesmo gols contra, vitórias, derrotas, empates. E nos cartões vermelhos o Fluminense tem 4 contra 1 do São Paulo. Então o São Paulo é o terceiro, o Fluminense é o quarto, ambos com 17 pontos. Ainda com 17 pontos, o Grêmio em quinto lugar, fora do G4. Em sexto lugar, o Atlético Paranaense com 16. O Corinthians vem em sétimo também com 16. E a Ponte Preta em oitavo também com 16. O nono lugar e o décimo ficou com Chapecoense e Internacional, ambos com 13 pontos. Palmeiras em 11º, Avaí em 12º, ambos têm 12 pontos. Cruzeiro e Santos, 13º e 14º, ambos têm 10 pontos. Goiás, 15º, Figueirense, 16º, ambos têm 9 pontos. E na zona de rebaixamento, Flamengo e Coritiba têm 7 pontos cada, Vasco tem 6 e o Joinville tem apenas 4. Joinville que voltou e, portanto, a lanterna da competição. E o Sport se mantém, né, Gil? Mesmo após uma rodada aí que, se for ver, um empate fora de casa é um bom resultado, desde que faça o seu dever de casa, e se mantém na liderança. Já o Atlético chegando, São Paulo tropeçou feio, né? Perdeu de 4-0 para o Palmeiras. Eu acabei não falando desse jogo, porque eu quero que agora você comenta. Eu estou sem palavras, né? Falamos aqui no programa de sexta-feira os palpites. O Gil falou 2-1 para o Palmeiras, eu falei 2-1 para o São Paulo. O Leozinho, eu perguntei para ele, ele fez assim, ó,
2-2 eu entendi, mas acho que não, ele já estava adivinhando, era 2 vira, 4 acaba, né? Então, Leozinho, se for ver, foi o que foi melhor aí no palpite. Então eu gostaria que você comentasse essa ótima partida do Palmeiras. Conseguiu, né, fazer os gols que precisava e liquidou a fatura, muito bem liquidada, contra o São Paulo de Juan Carlos Osório, que depois eu vou falar também uma ressalva que ele disse após o jogo. Inicialmente aqui, esse brasileiro aqui tem algumas peculiaridades. Se ele não é um brasileirão que não é das viradas, que entre desde a época dos pontos corridos, que é até a 9ª rodada, que aconteceu menos virada, onde também os campeões estaduais não chegaram tão credenciados até a 9ª rodada, quer dizer, tem uns aí que estão com desempenho muito irregular. Quer dizer, agora tem outro fato importante, se a gente for pegar esse brasileirão do primeiro ao 8º, é uma coisa que não aconteceu nos demais até a 9ª rodada. 3 pontos separa o primeiro até o 8º. Quer dizer, e outra grande peculiaridade é que se citou, o São Paulo e Cruzeiro. Quer dizer, o que está diferenciando aí a vaga do terceiro colocado? São Paulo e Cruzeiro empatam em tudo. Quer dizer, como o próximo critério... São Paulo e Fluminense. Desculpa. São Paulo e Fluminense. Como o próximo critério é cartões, quer dizer, o São Paulo só tem um vermelho, e o Fluminense, juntamente com o Santos, são as duas equipes mais, vou considerar isso, desculpe os torcedores, mais indisciplinadas. Cada um tem 4 cartões vermelhos. Quer dizer, então é um brasileirão emocionante, diferente, quer dizer, e que chama atenção a cada rodada. E onde aí, eu cito alguns destaques aí, já na rodada de sábado mesmo, o Grêmio venceu o Avaí fora de casa, e o Grêmio fez um gol aos 37 segundos, é o gol mais rápido desse brasileiro. Depois também tivemos aí, no caso aí, o Atlético Mineiro, que levou no domingo pela manhã 55.987 torcedores. Quer dizer, público, né? Quebrou o recorde, que até então o jogo que tinha tido mais público foi Palmeiras e Goiás, também pela manhã, 33 mil torcedores. Quer dizer, num campeonato que nós tivemos 2 clássicos super importantes, quer dizer, o Palmeiras tinha só 29.333 pagantes, e Vasco e Flamengo 14 mil pagantes. Quer dizer, então a torcida do Galo aí realmente está de parabéns, quer dizer, apoiou o time, tanto é que levou o time à vitória, uma vitória magra, mas importante que assumiu a vice-liderança. Onde também tivemos aí no caso o Cruzeiro, que na estreia do Kleber Gladiador perdeu mais uma do Luxemburgo, já é a segunda, né? E o Flamengo aí com a derrota para o Vasco, que não tinha vencido até então, quer dizer, configura na zona do rebaixamento. E outra peculiaridade também, o Santos, que perdeu para o Internacional, o time da Vila já são 10 jogos que não vence fora de casa. Quer dizer, o Santos precisa tomar cuidado também, precisa, né, porque fora de casa tem que buscar pontos também. E no principal jogo, se for citar Palmeiras e São Paulo, como na entrevista do Rogério Ceni, ele foi muito feliz no comentário dele, né? Quer dizer, jamais a gente poderia analisar aí o jogo pelo resultado, porque o São Paulo tomou o primeiro gol do Palmeiras no momento que era melhor que a partida. Porque se o São Paulo tivesse feito o gol, quer dizer, o resultado poderia ser, exatamente, poderia ser outro, né? Quer dizer, o São Paulo jogou bem, mas como tomou já 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo restava o quê? Ir para cima do Palmeiras, onde levou os outros gols. Quer dizer, foi um jogo muito bom, um dos melhores jogos até então aí das duas equipes no campeonato. Quer dizer, o Palmeiras fez prevalecer o mando de Campos e a sua torcida, né? E foi o vencedor da partida. Realmente o Palmeiras fez prevalecer e fez bem. 4-0 no São Paulo, sem chances aí, realmente, né? A gente costuma até dizer, né? Ontem à noite até ouvi um comentarista citar, né? Uma palavrinha que quase ninguém conhece: quem não faz, leva. Então, São Paulo criou, porém não fez. O Palmeiras foi lá e fez e venceu bem a partida 4-0. Parabéns ao time do Palmeiras, né, que foi o destaque da rodada aí, com essa goleada de 4-0. Os artilheiros da competição, agora temos o Renato Cajá, que marcou mais um gol pela Ponte Preta, agora tem 5 gols, assim como o Ricardo Oliveira dos Santos, que manteve aí os seus 5 gols. O Nicão, jogador do Atlético Paranaense, é o vice-artilheiro, juntamente com o Rafael Marques, agora do Palmeiras, que marcou mais um também, assim como o Nicão. Cada um marcou um gol e encostou na artilharia aí, com 4 gols cada. Então, briga da artilharia também acirrada entre as equipes, e
o Sport liderando o Campeonato Brasileiro da Série A. Próxima rodada vai acontecer apenas no próximo final de semana e teremos grandes jogos também. Minto, não será no final de semana, será na quarta-feira já. Teremos na quarta-feira grandes jogos, inclusive Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. E na quinta-feira um clássico paulista, Corinthians e Ponte Preta. Então, grandes jogos, o Palmeiras encara a Chapecoense, o Santos pega o Fluminense, grandes jogos aí que na quarta-feira vamos frisar muito bem. Parabéns ao Sport por enquanto, que é o líder, né? Vem mantendo essa regularidade, está inclusive invicto, a única equipe invicta, não é à toa que é o líder da competição. Então, fica aí a nossa expectativa para os próximos jogos. No meio de semana vamos falar sobre isso. Agora, uma curiosidade que aconteceu, né? O Osório foi expulso no jogo entre Palmeiras e São Paulo. E após a partida, o Osório se pronunciou, né, em entrevista coletiva, se desculpando pela expulsão, mas criticou os árbitros. Disse que os árbitros brasileiros são intocáveis. Segundo ele, apenas foi lá para citar que a expulsão, o cartão amarelo que ele aplicou, o juiz aplicou no jogador do São Paulo, não havia sido correto. E com isso acabou sendo expulso. Então fica aí uma pergunta, Gil. Realmente os árbitros aí estão roubando a cena nos jogos pelo Brasileirão? Pois nos outros países sabemos que os árbitros, né, são rígidos, conversam sim, né, aceitam opiniões desde que não sejam ríspidas, né? Agora os árbitros brasileiros ultimamente aí vêm roubando a cena. Será que o Osório está certo nesta afirmação dele, ou errou aí em ter ido conversar com o árbitro em momento errado da partida? Eu gostaria de saber a sua opinião. A outra peculiaridade desse ano na arbitragem, eu creio aí que a comissão de arbitragem deu muita autoridade para os árbitros. Acho que não era, acho que estão entendendo de maneira errada, porque qualquer manifestação, qualquer coisa que você fala, você já leva cartão. Quer dizer, eu acho que não seria melhor, então, no caso, aí, quando o Osório foi conversar com o árbitro, dava o cartão amarelo para o Osório, vai expulsar já. Porque a gente sabe que um técnico está chegando agora, quer dizer, tem a dificuldade de adaptação no país, da própria linguagem do país. Só que a gente sabe, você pega a trajetória do técnico, ele não é um técnico aí que tem muita expulsão, quer dizer, então, eu acho que realmente eles deram muita autoridade para os árbitros, eles estão sendo os protagonistas das partidas, que está muito errado isso aí. Tem certo jogador que a gente sabe, é polêmico, jogador polêmico, reclama, esse sim, esse merece ser advertido, mas não é todo mundo, acho que não pode ser assim, pode generalizar. Exatamente, né? Concordo com você. Então, há casos e casos, eu acho que essa expulsão do Osório foi injusta. E o São Paulo, que vai jogar com o Atlético Paranaense na próxima rodada. É até engraçado, o Osório não vai poder ficar no banco. E os bilhetinhos, como é que vai fazer, Gil? Só no aviãozinho agora, lá da cabine, lá da arquibancada, vai jogar o aviãozinho, será, pro Milton Cruz? Vai ter, não vejo outra maneira, né? Vai ter que ser essa maneira aí mesmo, ou então ele vai deixar o Milton Cruz bem à vontade, porque também desde o início do campeonato o Milton Cruz assumiu o time do São Paulo aí, é conhecedor bem do elenco, né? E também é um ótimo interino, né? O Milton Cruz. Com certeza. Brincadeiras à parte, o São Paulo, portanto, vai ficar sem o treinador Osório no próximo jogo. E, na minha opinião, viu, Gil, sobre o que você também acabou de falar, realmente os árbitros estão aí com um poder além da conta. Eu acho que deve se cortar as asas, pois estão roubando demais a cena e está deixando o futebol chato, pelo menos o futebol brasileiro. E é um futebol tão vistoso quanto tão equilibrado o nosso campeonato brasileiro, né? O melhor campeonato de futebol nacional do mundo, sendo às vezes atrapalhado pelos árbitros. Então vamos rever aí e quem sabe melhorar esses quesitos aí, porque se não puder conversar também, não adianta, né? Se for argumentar alguma coisa e já for expulso, nem adianta, né, como se diz, questionar nada. Então fica aí o nosso repudio a essas situações. Mudando agora de campeonato brasileiro da Série A, falamos, né, da Série C, da Série B, da Série A. Agora vamos falar de Copa América. Copa América, esse final de semana tivemos
a tristeza de ver a seleção brasileira eliminada da competição. Enfrentou o Paraguai e empatou no tempo normal 1-1, gol brasileiro marcado pelo atacante Robinho. Porém, nos pênaltis perdemos de 4-3. O jogo foi no sábado às 18h30. Íamos enfrentar a Argentina, que na sexta-feira empatou em 0-0 com a Colômbia, jogo dificílimo. E nos pênaltis a Argentina eliminou a Colômbia por 5-4. A minha opinião, Gil, sai o campeão desse confronto, Argentina e Paraguai. Acho que o Chile vem demonstrando, né, um bom futebol, porém acho que não capaz de derrubar a Argentina ou o Paraguai numa eventual decisão. Lógico, temos o Peru, não vamos menosprezar o Peru, que toda zebra pode acontecer no futebol. Mas na minha opinião, Argentina e Paraguai vão fazer o clássico aí, que vai decidir quem vai faturar a Copa América. Agora, falando de resultados, o Dunga perdeu, né, o seu primeiro jogo para a Colômbia. Esse jogo não conta como uma derrota, né? Em tempo normal terminou empatado. Pênaltis é uma decisão à parte. E a CBF vai se reunir nessa próxima terça-feira com os dirigentes e diz aí que Dunga está seguro, vai se manter na seleção. Será que o Dunga cai? Eu acho que não seria a melhor opção mandar embora o Dunga neste momento tão frágil da nossa seleção brasileira. E a gente acompanha, não sei, né, você também deve ter acompanhado vários comentaristas, jornalistas dizendo que a seleção precisa começar do zero. Agora, será que não é muito em cima aí do eliminatória, jogos importantes? E frisando, estamos fora da Copa das Confederações depois de 7 participações seguidas. Então, quer dizer, o futebol brasileiro realmente precisa ser modificado, precisam repensar tudo o que é feito com a seleção brasileira, porque senão vamos cair muito aí no ranking e também na boca mundial, né? Porque antes botávamos medo nos adversários e hoje contra a Colômbia não sabemos já se somos favoritos ou não. Contra o Paraguai a mesma coisa. A Argentina já sabemos que vamos perder ou vamos empatar no máximo. Então, quer dizer, gostaria que você comentasse aí esse desfecho tão negativo da nossa seleção brasileira. Foi uma participação fraca nessa Copa América 2015. Eu vou mais além ainda. Foi uma participação, acho que vexatória, porque na última Copa América em 2011 já fomos eliminados pelo Paraguai nos pênaltis, agora novamente. Quer dizer, não é desmérito nenhum se perder para o Paraguai ou ser eliminado pelo Paraguai. O problema é que a equipe não vem apresentando um futebol convincente. Foi assim contra a Colômbia e foi assim também contra o Paraguai, onde o Thiago Silva, né, o jogador experiente, já passou por equipes europeias e tradicionais, fazer um lance daquele. Quer dizer, isso aí custou muito a nossa eliminação, como você citou bem. Não vamos jogar a Copa das Confederações desde quando foi criada em 1997, o Brasil participou de todas, tanto é que é o maior vencedor com 4 títulos, depois a França tem 2, quer dizer, então o maior vencedor da Copa das Confederações não vai estar. Quer dizer, temos uma eliminatória pela frente, quer dizer, é preocupante esse momento da seleção brasileira, quer dizer, tem que melhorar muito. É como você citou, os dirigentes vão reunir, dizem que deve permanecer o Dunga no cargo. Quer dizer, eu não vejo horário de mudança também, quer dizer, quando o Mano também reuniram, falou que o Mano ia ficar, quer dizer, em seguida já dispensaram o Mano. Quer dizer, uma grande peculiaridade da Copa América, dos 4 finalistas, são 4 técnicos argentinos. Quer dizer, então será que é o momento agora a gente trazer um técnico argentino para o Brasil para dirigir a seleção brasileira? Eu acho que não. Eu também acho que não, viu, Gil? Técnicos da seleção brasileira tem que ser, na minha opinião, sempre técnicos brasileiros. E infelizmente, né, a nossa seleção saiu fora da Copa América e quem não tem nada a ver com isso é o Paraguai, que está na próxima fase, vai enfrentar a Argentina. Como eu disse, o jogo será na terça-feira, amanhã, às 20h30. E hoje teremos já o primeiro jogo da semifinal, Chile e Peru. O jogo será no Nacional, em Santiago, às 20h30, também o mesmo horário do jogo de amanhã entre Argentina e Paraguai. Então vale a pena aí ficar ligado e acompanhar essas 2 partidas que serão muito empolgantes, que dará aí a vaga
para a grande decisão da Copa América. Infelizmente o Brasil não está lá e a Conmebol puniu o jogador Jara por dedada em Cavani e tirou aí o atleta da Copa América. O zagueiro foi suspenso por 3 partidas. Não enfrenta Peru na semifinal da segunda-feira, hoje, e tampouco pode entrar em campo na decisão caso o Chile se classifique, ou no terceiro lugar caso o Chile também perca. E também um jogo da eliminatória, né? O primeiro jogo da eliminatória do Chile, se o Jara estiver junto com a equipe, estará também suspenso. Então 3 jogos de suspensão pela dedada no Cavani, e o Jara foi crucificado no Uruguai, né? O pessoal até fez boneco aí com o nome de Jara, colocaram fogo, pois acharam que nesse lance aí, né, tirando o Cavani do sério, acabou com as pretensões do Uruguai. Então Cavani aí, né, não pode pintar no Uruguai nem tão cedo, senão não sai de lá vivo. Realmente o Cavani acabou sendo prejudicado, né? Foi provocado, caiu na provocação e o lance dele foi de frente para o juiz. O juiz não viu, o brasileiro inclusive, né, que vai apitar também a Argentina e Paraguai. Mas paciência, né? O Uruguai não pôde aí no tempo normal, muito menos os pênaltis, não houve a opção de pênaltis, perdeu de 1-0 para o Chile e o Jara eliminado. A Conmebol, eu acho que começou a trabalhar de uma forma diferente, né, Gil? Você citou aí, eu gostaria que você complementasse, citasse também o que você falou nos programas anteriores. Depois desse escândalo da FIFA, parece que a Conmebol resolveu trabalhar, né? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, se não tivesse ocorrido esse escândalo da FIFA, quer dizer, eu acho que as punições aí do Neymar e do próprio Jari seriam mais brandas. Quer dizer, como se citou bem aí, o Uruguai foi super prejudicado, porque já não tem o seu maior astro, que é o Suárez, que não pôde participar. Quer dizer, na falta do Suárez é o Cavani hoje, que é o maior astro do Uruguai aí, e maior destaque no futebol europeu, né, juntamente com o seu zagueiro Grund lá, que é. Quer dizer, e uma peculiaridade, né, Valdinei? Nas eliminatórias aí, eu acho que não é muito bom lá o Chile levar o Jara para jogar lá em Montevidéu, né, contra o Uruguai, né? Vai ter problema. Vai ter problema. Vão pegar, não vão levar ele não, porque isso aí, quer dizer, o sangue dos torcedores, dos próprios jogadores do Uruguai deve estar fervendo isso aí. Então, quer dizer, vamos tomar cuidado, quer dizer, punição dura, severa, quer dizer, e que se citou bem, tirou o Cavani, que é o melhor jogador do Uruguai, e onde poderia levar a equipe a uma classificação. Com certeza o Uruguai poderia ter classificado caso o Cavani não fosse expulso, mas infelizmente aconteceu isso. Esse fato lamentável, Jara vai pagar pelo ato que fez. Mesmo assim o Chile está na semifinal e o Uruguai foi embora, assim como o Brasil. Então bola para frente aí, o Brasil e o Uruguai precisam, duas seleções, né, sempre muito competitivas, que vão precisar melhorar aí o seu desempenho, inclusive nas eliminatórias da Copa, que logo já começa. Mudando de Copa América, vamos falar agora do nosso querido Fernandópolis Futebol Clube, o FFC. Jogou esse final de semana abrindo a 11ª rodada e venceu o Noroeste de Bauru pelo placar de 1-0. Inclusive o Canal 10 esteve presente, né? Estivemos presente no estádio e temos para vocês aí os melhores momentos da partida. 1-0 para o Fernandópolis, acompanhem como foi.
Você é um cara. Aí, ó, você viu aí os melhores momentos de Fernandópolis e Noroeste de Bauru. E no final, o nosso Gil aí, comemorando a vitória 1-0. Importantíssima essa vitória para o Fernandópolis, pois os seus rivais aí que estão à sua frente venceram, né? Todos venceram. O Acisense goleou o Bandeirante de Birigui 4-0. O Oswaldo Cruz empatou com o Vossen 1-1. Então o Vossen acabou não vencendo aí, que é um dos que estão aí na frente do Fernandópolis. O Tanabi perdeu em casa para o Grêmio Prudente, o líder 2-1. E o José Bonifácio perdeu de 4-1 para o América, goleada do América fora de casa, muito comemorado por sinal pelo América, que mantém aí o seu terceiro lugar no grupo. Primeiro lugar, Grêmio Prudente, 26 pontos. Segundo lugar, Vossen, 21. O Noroeste vem em terceiro com 19. O Acisense é o quarto com 19. O América, eu falei que ele estava em terceiro, não está não, o América está em sexto, tá? Então em quarto lugar o Acisense com 19, os mesmos pontos de Noroeste, que está em terceiro. E o Fernandópolis é o quinto, primeiro time aí fora do G4 com 16 pontos. O América em sexto com 14, na cola do Fernandópolis, aí não podemos tropeçar. O Oswaldo Cruz é o sétimo com 12, o Tanabi é o oitavo com 9, o José Bonifácio é o nono com 8 e o Bandeirante é o décimo com 6 pontos. Gil, você esteve lá, acompanhou o jogo difícil, como podemos aí, né, ver pelos melhores momentos. Fernandópolis foi inteligente e superior sim no segundo tempo, né? Conseguiu fazer o gol de pênalti, teve inclusive chances, como vimos ali, para matar a partida, até daria para ganhar ali de uns 3-0, né, se aproveitássemos bem as oportunidades no segundo tempo. Mas eu creio que essa vitória, mesmo que magra, foi muito importante para a caminhada do clube, pois está em quinto, tem 3 pontos a menos que o Acisense e que o Noroeste, 5 menos que o Vossen. Eu acho que o Grêmio Prudente a gente tem que esquecer. Deixa o Grêmio Prudente ser líder. Na minha opinião, o Fernandópolis vai brigar aí direto. Acisense e Noroeste, primeiro. E depois, se der no final, dá pra gente ainda tentar aí roubar o segundo lugar do Vossen. Tanto que a tabela, eu estive analisando a tabela ontem, temos jogos aí que pra mim, o Fernandópolis tem que ter aí pelo menos 5 vitórias consecutivas. Vai enfrentar na próxima rodada o Bandeirante, é o lanterna do grupo. É fora, mas tem que vencer. Depois encara o José Bonifácio, que é o vice-lanterna, joga em casa, então vitória também. Um dos jogos chaves é contra o Acisense, fora, joga em Assis. Porém, é o jogo da vida do FFC, tem que vencer para tentar aí alcançar, torcer lógico por um tropeço do Acisense nessas duas anteriores rodadas e no confronto direto tirar aí a posição do Acisense. Depois pegamos o Tanabi, também time que está lá embaixo na tabela. Jogamos fora, mas temos que vencer, temos aí ir com todos os torcedores possíveis para o estádio em Tanabi, incentivar e tentar aí ganhar esses 3 pontos. Depois pega o Oswaldo Cruz em casa, já vencemos o Oswaldo Cruz lá. Então quer dizer, falamos uma sequência aí de 5 jogos que o Fernandópolis tem que vencer, na minha opinião, todos. No final temos o América e o Vossen, encerrando aí a nossa participação. Esses 2 últimos jogos serão, acho que na minha opinião, se vencermos essas partidas, apenas para definir quem será o segundo, o terceiro e o quarto. Então quer dizer, Fernandópolis deu um grande passo nessa sexta-feira, porém não vai valer de nada esse resultado se não vencer os próximos jogos. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua também. Eu concordo plenamente com você. Quer dizer, a gente tem uma sequência aí, teve o início de segundo turno aí, pegamos o líder, quer dizer, fomos bem contra o líder, empatamos, pegamos o Noroeste aí, que é o terceiro, vencemos um jogo dificílimo. Quer dizer, na sequência temos 2 jogos teoricamente aí que não são muito difíceis. Vou pegar o Bandeirante, que é o último colocado, e depois vamos receber em casa o José Bonifácio. Quer dizer, e essa sequência que você falou de 5 vitórias, o que não pode acontecer, o que aconteceu no primeiro turno. Quer dizer, a gente vai pegar fora o Tanabi,
que é uma equipe modesta no campeonato. O Bandeirante. E o Bandeirante, quer dizer, nós não pode perder ponto para essas duas partes, para essas duas equipes, sendo que o Grêmio Prudente não perdeu, o Noroeste não perdeu ponto, o próprio Acisense. Até o América também. Até o América, quer dizer, porque no primeiro turno nós perdemos pontos bobos, o José Bonifácio e para o próprio América. Então o que não pode acontecer é isso. Mas aí, a analisar o momento da equipe, o momento já é outro. A gente tem presenciado, com a chegada do técnico Betão, uma equipe mais bem postada, uma equipe com a defesa firme, um meio de campo ali mais compacto, quer dizer, em 3 jogos não tomou um gol. E que o Betão falou, ele foi feliz. Quer dizer, ele está preparando esse time contra o Noroeste para fazer gol, porque porque a parte defensiva e o meio está do jeito que eu quero, porque está estruturado, não estamos tomando gol. O que não estava funcionando era o ataque, como se citou, e foi um jogo difícil, vencemos por 1-0, mas tinha amplas condições de vencer por 3, porque o lance do Netinho lá, se ele toca por Henrique no meio da área, o Henrique tinha condições de fazer o gol. Depois, em sequência, o Henrique tocou pro Netinho lá, que ele não conseguiu tocar bem na bola, deu um carrinho. Quer dizer, esses 2 lances foram vitais. Se nós tivéssemos feito o gol, seria 3-0. Quer dizer, é um placar surpreendente? Sim, mas nós fizemos por merecer. Tivemos os lances para tornar a partida em 3-0. Aí, rapidamente, eu vou citar alguns destaques individuais do PC. O Lucas Bocão vem jogando muito bem lateral direito. O Assolan aí, para mim, é um dos melhores jogadores da equipe aí, muita personalidade. O Henrique Coelho, muito esforço. Depois também o Dick. E o Guilherme Pitt, que entrou muito bem na partida. Aí, cabendo ao Netinho, eu acho que o Netinho precisa aí de treinador, os jogadores mais experientes, ele chegar mais perto do Netinho e dar mais orientação para ele. Porque tem hora que ele é essencial para o jogo, ele corre muito, mas tem que erguer a cabeça, ver quem está melhor posicionado, a hora de chutar, essas coisas. Falta então mais aí. Mas essa vitória aí foi muito boa para o Fernandópolis e nessas 2 partidas seguintes, eu acho que nós temos condições de configurar no G4 aí. Com certeza o Fernandópolis ainda brigando por uma vaga no G4 e quem sabe nas próximas rodadas aí consiga realmente entrar lá no G4. Próxima rodada o Fernandópolis pega o Bandeirante, o jogo ia ser na sexta, mas parece que vai ser no domingo às 10 horas da manhã. Enquanto o Acisense e o Noroeste, né, que são os próximos a gente alcançar aí, tem um clássico contra o Vossen. Noroeste e Vossen, segundo contra terceiro colocado. Se o Vossen vencer, podemos já empatar em pontos em caso de vitória com o Bandeirante. E o José Bonifácio enfrenta o Acisense. Então fica a nossa torcida também para o José Bonifácio, para que vença o Acisense e depois perca para nós aqui no Cláudio Rodante. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Ficamos na torcida pelo nosso querido FFC. E antes, gostaríamos aí de parabenizar a presidente dos Sim Comerciários, Rosana Larcon, que é a nossa patrocinadora aqui, a nossa parceira aqui do Canal 10, foi reeleita nessa semana por mais 5 anos como presidente dos Sim Comerciários de Fernandópolis, fazendo sempre um ótimo trabalho. Parabéns, Rosana. Sabemos da sua capacidade, sabemos do seu potencial e também sabemos que o seu trabalho é sério. Então, portanto, você merece mais 5 anos e quem sabe depois mais 5. Com certeza mudou aí a cara do sindicato dos comerciários em Fernandópolis. Então, o Canal 10, toda a equipe parabeniza você por mais essa conquista sua e de todos os seus colaboradores que com certeza te apoiam e te ajudam nessa empreitada. Também não poderíamos deixar aí passar em branco uma nota importante. O Canal 10 agora está na internet nos celulares. Para você aí que tem aquele celular com WhatsApp, Facebook e tem aquele famoso sisteminho Android, né? Tem o programinha Android, agora pode, além do cabo Mix, pode acompanhar a gente no celular agora. É só acessar o site www.canal10, tudo por extenso, tá? Não tem número, canal10.com.br, ir na opção Android, né? Tem um Androidzinho verde, clicar ali em cima e automaticamente vai aí abrir a programação ao vivo. Então você que está nos acompanhando em casa vai poder também nos acompanhar no celular. Às vezes você está fora de casa, não tem cabo Mix onde você está,
tem o celular com Android. Assista a nossa programação onde você estiver agora, não tem mais desculpa. Não pode mais perder nenhum programa Jornada Esportiva. Gil, muito obrigado mais uma vez. Segunda-feira começando mais uma semana. Quarta-feira estamos de volta, se Deus quiser. Uma boa tarde, Valdinei, uma boa tarde, amigos. E mais essa comodidade que você falou do Canal 10, né? Acessar nossa programação aí pelo celular. E também quero parabenizar a Rosana por mais 5 anos à frente do Sindicato dos Comércios. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Um grande abraço e aí até quarta, se Deus quiser. Até lá.